Olá pessoal, e sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui num ambiente um pouco diferente. Eu tô aqui nas plantas, perto dos pés de limão, pé de coco, mamão, que é uma área que eu fiquei aqui mais só, vim mais para a natureza e vim tirar um momento para poder conversar com vocês, tá certo? No vídeo de hoje alguns de vocês haviam me pedido para que eu passasse e recomendasse alguns livros que eu estava lendo, que eu estava lendo, que eu já teria lido e que foram úteis durante o período que eu estudei para o vestibular. Como eu havia comentado com vocês, no primeiro ano eu fiz a leitura de muitos livros. É, e desses livros que eu li, alguns eu fiz anotações. Eu acho que uns 30, entre 30 e 35 eu sei que eu fiz anotações. Fiz resumos bem elaborados. E aqui eu estou hoje com alguns para poder trazer para vocês, tá certo? Hoje eu escolhi três livros que eu tenho aqui em casa, que eu gosto muito, que eu já fiz a leitura deles. Alguns outros, a grande maioria dos que eu li, eu peguei emprestado com professores, peguei na biblioteca da escola e afins, mas esses aqui eu tenho em casa, então eu decidi trazer para poder mostrar para vocês a capa e tudo mais, tá certo? Esse livro aqui, eu não sei se está dando para poder focar. Ó, eu aprendi, viu? Ó, você bota a mão e ele dá o zoom. É, Nós e os Outros, Histórias de Diferentes Culturas, certo? Esse livro aqui, ele não é um livro de um autor só, ele é de vários autores. Aqui nós temos, por exemplo, Graciliano Ramos, que escreveu, se eu não me engano, São Bernardo, que eu já fiz a leitura com seus personagens e as suas peculiaridades também. Mas esse livro, ele não tem as histórias, ele não tem um livro completo. Por exemplo, Gonçalves Dias. Aqui nós vamos ter poemas de Gonçalves Dias, aqui nós vamos ter narrativas de Graciliano Ramos, aqui nós vamos ter, por exemplo, outro autor, Lima Barreto. Nós vamos ter várias histórias que ele vai narrar é, ao longo do livro. O livro ele é relativamente delgado, é bem fininho, ó. São poucas histórias e as histórias são bem curtas. Por exemplo, ó, eu vou mostrar um aqui para vocês. Um que eu gosto muito é O Inferno. Deixa eu ver se eu acho. Pronto, aqui. De Graciliano Ramos. O Inferno. Nesse conto aqui, nessa história, nessa narrativa, o personagem principal é um menino, é um garoto de 6 anos de idade. E ele tem o ímpeto de perguntar à sua mãe o que é o inferno, né? Como é o inferno. E ele pergunta: mãe, a senhora já teve no inferno? Os padres já tiveram no inferno? E ele faz uma série de questionamentos para a mãe dele, sabe? E desses questionamentos que ela faz, a mãe, e isso nós devemos levar em consideração que nós estamos falando de um contexto de pessoas do século passado. Ou seja, pessoas que eram extremamente céticas, extremamente religiosas, que acreditavam piamente no que prega as escrituras, no que reza as escrituras. E a mãe, ela considera aquilo, inclusive, uma coisa não boa, não benéfica, uma certa profanação. Uma criança de 6 anos está fazendo perguntas tão peculiares, tão profundas sobre o que é o inferno, como é, se a mãe dele já esteve no inferno, se os padres já tiveram. E ao longo dessa narrativa, ele vai contando essa história. Eu sei que no final ele apanha, né? A mãe dele bate nele, mas mesmo assim ele continua com aquela dúvida, ele continua com aquele anseio de criança, aquela vontade de querer saber, de querer descobrir. Por que eu acho interessante essa ideia de histórias de diferentes culturas? Porque o livro vai trazer, por exemplo, crianças, o livro vai trazer indígenas, o livro vai trazer várias histórias de várias pessoas, de várias localidades. Histórias, inclusive, que têm esse ponto de vista um pouco crítico também, voltado à religião, voltado à cultura, voltado ao saber, ao conhecimento, mas também vai mostrando as peculiaridades do povo brasileiro, como ele diz aqui na introdução para vocês. No Brasil vive gente do mundo inteiro, ou seja, quando a editora ela fez esse conglomerado
de contos, de narrativas, ela fez justamente com esse intuito, com o intuito de mostrar a pluralidade, né? A miscigenação do povo brasileiro. E aqui você vai achar vários autores. Para vocês terem ideia, de Monteiro Lobato, Lima Barreto, todos os autores, vários autores da literatura brasileira, Graciliano Ramos e afins, tá certo? É só vocês procurarem na internet, é bem baratinho. Eu acho que na época eu comprei por R$ 30, algo assim. Ele é um livro bom e bem bom para que a gente possa aprender e estudar. Para gostar de ler, eu acho que é o nome da editora, certo? Outro livro que eu havia lido no primeiro ano, eu li no primeiro ano do ensino médio, foi 1984, de George Orwell, né? George Orwell, eu acho que está dando um pouco de... A luminosidade ela está muito alta por conta do sol e tudo, mas vai dar certo, tá certo? George Orwell, ele é um autor inglês, se eu não me engano, e ele tem um ponto de vista bem crítico acerca de ideologias, No livro 1984, que é esse livro aqui, esse aqui já é bem mais calibroso, né? George Orwell, ele vai narrar a história de um país utópico, muitos chamam de uma distopia, né? Onde o personagem principal, que o nome dele é Winston Smith, né? Ele vive numa determinada localidade e nesse país, nesse mundo que ele vive, ele é cercado por ideias utópicas. Como assim? Ele é cercado por um estado totalitário. Nada do que o Winston faz é privado, é apenas dele. Tudo o que ele faz está sendo observado. E o livro, ele tem uma frase muito interessante, que eu não vou achar agora, mas a tradução para o português é: o grande irmão está vigiando você. The Big Brother is watching you. Ou seja, o grande irmão está assistindo você, está observando você, olha por você. O que significa dizer isso? Ao decorrer do livro, esse estado totalitário, ele se envolve tanto na vida das pessoas, ele quer controlar tanto a população, que não há nada que seja feito que fuja ao poder do Estado. Quando George Orwell escreveu esse livro, ele estava vendo a ascensão de regimes totalitários. Ele viu o socialismo soviético nas pessoas de Lenin, que foi extremamente sanguinário, e de Stalin, ali após a Revolução Russa, e também viu a ascensão de Hitler e de Mussolini ao poder. Viu as guerras mundiais. Então ele viu a ascensão do totalitarismo, tanto de uma extrema direita como de uma extrema esquerda. E George Orwell, ele vai fazer essa narrativa de uma Eurásia, de países que começam a guerrear uns contra os outros. Uma guerra total. E em nenhum momento a população é livre para poder escolher. Em nenhum momento a população tem liberdade. Ao longo do livro, nós vamos observar teletelas. Teletelas são como se fossem câmeras que observam tudo o que está acontecendo. E o livro mesmo diz: onde quer que você vá, há cartazes do grande irmão espalhados dizendo que o grande irmão está observando você. Ao ponto de, mais à frente, nós vermos no livro que é criado uma espécie de linguagem nova, que o livro chama de nova língua. Ou seja, é uma língua que impede da população associar palavras negativas ao governo. Por exemplo, nós podemos dizer assim: o governo é ruim. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. O governo é ruim, é péssimo, é horrível, é repleto de pessoas inaptas, ineptas, incapazes. Suponhamos. Na nova língua, é impossível você associar governo ruim. Você não consegue associar na semântica, no sentido, palavras negativas com o grande irmão ou com a ditadura autoritária. Porque toda a sociedade foi moldada, foi modificada de uma maneira tal
que é impossível fazer essa associação. A própria linguagem ela foi alterada, ela foi modificada para que você não consiga criticar o governo, criticar o partido. Então George Orwell ele narra muito bem isso. Winston, por exemplo, ele trabalha no Ministério da Verdade. E por incrível que pareça, o Ministério da Verdade ele é responsável por maquiar, ou seja, por criar fatos falsos, por alterar documentações. Winston trabalha alterando documentações que uma hora comprovariam que, por exemplo, o país dele perdeu a guerra. Então o que acontece? Winston iria lá e modificaria esses documentos para poder afirmar que o país dele venceu a guerra. Era muito o que acontecia nos regimes soviéticos. Stalin costumava sempre lançar novos boletins afirmando que a produção de commodities, de trigo, de cevada e afins, tinha sido recorde, tinha sido as maiores da história. Só que na realidade o povo ucraniano passava fome, o povo russo passava fome durante os rigorosos invernos. Então, era apenas uma maquiação de uma realidade que não existia. Era apenas a falsificação de dados estatísticos, de dados históricos, certo? O livro, ele é muito bom. Ele também traz um romance mais à frente, mas eu não vou falar completamente detalhado para vocês não, porque vocês vão ter que ler. A ideia principal do livro é essa: é um estado totalitário que persegue a sua população. E Winston é a figura central dessa história. George Orwell escreveu muito bem. E o outro é a Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos é uma crítica direta ao modelo socialista de produção, ao modelo comunista, afins, como você preferir chamar. Quando George Orwell ele escreveu o livro A Revolução dos Bichos, ele narra a história de um fazendeiro. A fazenda do Jones, né, do senhor Jones. E nessa fazenda, ele maltrata de uma maneira extrema os animais. Ele maltrata de uma maneira inescrupulosa os animais. E um certo dia, um determinado porco tem um sonho. E nesse sonho, ele sonha que os animais conseguiriam a liberdade, conseguiriam se libertar da raça humana, conseguiriam se libertar de Jones. Fariam uma espécie de revolução, que daria a eles a liberdade, que daria a eles o céu na terra. Quando George Orwell ele fala sobre isso, ele fala sobre uma revolução socialista, sobre uma revolução comunista. E os porcos, que são os líderes, na figura de seus líderes Napoleão e Snowball, que são os dois porcos líderes, eles vão guiar essa revolução. Só que mais à frente vão haver inúmeros desentendimentos. Por quê? Porque as leis dos animais, elas diziam que todos os porcos são iguais, todos os animais são iguais, perdão. Só que mais à frente, os líderes da revolução, que são os porcos, eles vão começar a querer ter uma vida melhor do que a dos demais animais. Então, George Orwell ele vai mostrar que os ideais de igualdade do socialismo, eles são falhos. Eu não vou dizer que eu concordo ou discordo disso. Estou falando a história do livro, certo? Ele vai começar a mostrar como os ideais de igualdade do socialismo são falhos. Porque, por exemplo, uma das proibições vai ser que os cavalos se alimentem de açúcar. Por exemplo, os animais se alimentem de açúcar. Só que os porcos, eles continuam tendo refeições fartas, refeições com uma gama de alimentos disponíveis para eles. Por quê? Porque eles são a elite. Eles são membros do partidão. Foram eles que guiaram a revolução e que se sobrepuseram aos demais animais. Então aquele ideal de que todos os animais eram iguais é nada mais, nada menos do que uma falácia. George Orwell ele vai mostrar isso ao longo do livro. E ele vai criticar essa ideia de que seja possível conseguir uma igualdade financeira, uma igualdade plena, como reza ou como prega os ideais do comunismo, os ideais professados por Karl Marx. Né?
Ele vê, como eu costumo dizer, George Orwell é contemporâneo de todas essas revoluções, de todos esses processos de ascensão de regimes totalitários. E ele vai vivenciar muito bem, ele vai conviver muito bem com o temor, com o medo do comunismo. E ele critica, ele faz esse livro criticando criticando os ideais comunistas. E aqui ele vai falar, ó, os animais são maltratados e sobrecarregados. Cheios de idealismo, eles propõem criar um paraíso de progresso, justiça e igualdade, administrando o local por conta própria. Só que, como eu costumo falar a vocês, eles vão perceber que após eles derrubarem o Jones, que era o fazendeiro, eles vão ter uma vida muito pior do que a vida que eles tinham outrora. Porque as lideranças que se sobrepuseram a eles eram lideranças corruptas, mas que matavam a sangue frio, literalmente. A gente vai ver ao longo do livro. E ele critica e ele coloca dois personagens, por exemplo, Napoleão e Snowball. Se você for olhar, ele está colocando nada mais, nada menos do que Trotsky e Stalin. É uma forma dele substituir a figura dessas duas entidades e as rivalidades que Stalin, por exemplo, teve com Trotsky. Se você lê o livro, você consegue perceber nitidamente que Napoleão e Snowball, eles representam essas duas figuras, que vão lutar pelo poder da União Soviética, que vão lutar pelo poder da Fazenda dos Animais. Então, gente, esses são os 3 livros que eu recomendo para vocês. Se vocês quiserem que eu traga um novo vídeo falando sobre livros, sobre histórias, sobre pontos que podem ser usados na redação, no vestibular, eu estou aqui à disposição, tá certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdoem se tiver ficado muito claro, porque o sol estava aqui me atrapalhando. E eu agradeço. Falou e fui!